Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Alquimia Videocast. Gente, estamos aqui diante de um episódio. Como que eu vou falar isso para vocês? De um episódio de existe a Ellen antes desse episódio, existe a Ellen depois desse episódio. Mas calma aí que eu vou explicar para vocês. Vamos contextualizar sobre o que nós vamos falar hoje aqui no Alquimia Videocast, em especial esse episódio que eu poderia falar um episódio eudaimonia. Não sei se você já ouviu falar dessa palavra. Se não, anota ela aí, porque até o final deste episódio você vai aprender muito sobre o significado dessa palavra. E para iniciar esse episódio, gente, antes de trazer o meu convidado e trazer e apresentar ele aqui para vocês, eu quero falar um pouquinho sobre algo que eu vivenciei, diria que nos últimos dias, que foi praticamente 5 dias de transformação. Como que eu explico o que não se explica? Vamos fazer um combinado? Eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre esses 5 dias, que para quem me acompanha sabe que eu dei uma sumida. Dá uma visualizada nesse vídeo e aí a gente volta a conversar e eu vou tentar explicar como foi essa experiência para vocês. Solta o vídeo, Bia. Este foi o Iron Week. 5 dias fora do mundo e dentro de nós mesmos. Começamos pela palavra, a força que cria e transforma. Integridade, promessa, coerência. Cada voz, cada gesto, um ato de verdade. É um desafio. Cada dia é um desafio maior, um desafio, e você vê que você consegue superar seus limites, né? Que são obstáculos que você tem que se dedicar para você superar. Construímos juntos a confiança, dias após dias. Com um depósito de escuta, de respeito, de silêncios compartilhados. Eu acho que eu me saí bem e gostei bastante, muito diferente do que eu estou acostumada. Então, é algo novo na minha vida. Pela primeira vez estou fazendo algo novo. É a potência de um grupo que cresce quando a confiança se torna raiz. Sobre pressão, dê um jeito de descansar, mas não desista. Os desafios do corpo acenderam o fogo. Crossfit, calistenia, muay thai, escalada, capoeira, lagoa. O limite superado, a energia dividida, a alegria da fadiga que se transforma em liberdade. As pausas trouxeram respiro, meditação, yoga, imersão na natureza, a calma que ensina mais do que 1000 palavras. Unimos filosofia e ação, reflexão e movimento, o antigo e o moderno. Os 6 filtros das integridades da palavra, a sabedoria do estoicismo, a clareza de colocar ordem e prioridade na vida. E no final, o olhar de cada uma mudou. Mais forte, mais claro, mais verdadeiro. Iron Week não é apenas uma imersão, é um rito. Um caminho que deixa marcas por dentro, que transforma, que chama cada uma a se tornar a versão mais autêntica e corajosa de si mesma. Vitória, Nayara, Natália, Ciliana, Ana Carolina, Tamires, Roberta, Jane, Anna Paula, Isadora, Andriele, Maria Marina, Sabrina, Thaís, Taíla, Alicia, Carol, Dayana, Josiele,
Aline, Flavia, Ellen. Este é o Iron Week. E isto é apenas o começo. Dá para ficar muito emocionado, não dá? Olha, eu tô toda arrepiada. Ai, meu Deus, eu quero de novo. Mas vamos lá, gente. É sobre isso mesmo. Iron Week. Eu tive a oportunidade, gente, de participar dessa imersão, dessa vivência. Eu não tenho como colocar em palavras o que eu senti ali. Mas falando como uma empresária, como uma empreendedora e uma pessoa que sempre busca dar o seu melhor no seu dia a dia, no seu trabalho. A gente, como mãe, nossas várias versões de nós, né? Sei que eu falo aqui com mulheres, com homens, empreendedores, mas a gente sabe que no nosso dia a dia a gente sempre tenta ser melhor cada dia e buscar as nossas várias versões no nosso dia a dia, principalmente como empreendedores, né? Dar conta daquela montanha russa, dos altos e baixos da vida. Mas eu vivi essa experiência, eu aprendi coisas ali, como o significado dessa palavra do eudaimonia, e principalmente alinhamento do corpo, da mente e do espírito. Geralmente a gente acha que força é muito coisa física, né? Não, preciso ter força para as coisas, então vamos malhar, vamos fazer atividade física, vamos cuidar do corpo, do físico, porque força significa corpo físico. Mas na verdade não, gente. E o que eu quero falar aqui para vocês antes de trazer meu convidado de honra, Iron Week não é uma imersão comum. E vocês perceberam no vídeo, né? Eu diria que é um chamado, um convite, vamos colocar assim, né? Um convite brutalmente honesto para olhar para o corpo, encarar a mente e abrir-se para o espírito. Então, é um convite para você alinhar seu corpo, sua mente, seu espírito. Eu vivi isso, foi transformador. Eu literalmente saí de lá mais forte. Mas uma força alinhada na minha fé, uma força alinhada na minha mente, uma força alinhada no meu corpo físico. Eu sempre falo que a gente é uma mente, um espírito que habita um corpo. Então, a gente, sim, tem que cuidar do nosso corpo, mas a gente também tem que cuidar da nossa mente. Sim, a gente tem que cuidar da nossa mente, mas a gente também tem que cuidar da nossa fé. E a Iron Week significou isso para mim. E, obviamente, gente, que eu não ia deixar passar de trazer o idealizador desse movimento, cara, a ideia, a cabeça por trás de toda essa ideia de, literalmente, passar princípios, passar conhecimento, fazer a gente entender que, sim, o nosso corpo precisa de estar em atividade, mas a nossa mente também precisa de exercício, né? Nosso espírito também precisa ser fortalecido. Então eu quero receber aqui nesse episódio especial ele, gente, o idealizador do Iron Week, Andréia de Sósio. Seja muito bem-vindo aqui, Andréia. Eu tô assim, nervosa, né? Porque ter você aqui para mim, depois de viver essa experiência, viver o que um pouquinho a gente conseguiu mostrar aqui no vídeo. Eu sempre falo que tem coisas que não tem como se explicar em palavras, gente. Tem que viver, né, Andréia? E eu acho que a gente conseguiu viver. Eu vivi, tive o privilégio de viver um pouquinho disso lá. Então, eu gostaria que você se apresentasse. Eu tenho várias perguntas, mas fala um pouquinho para as pessoas. Quem que é o André? De onde que ele veio? Vocês vão perceber, gente, que ele não é de Santa Catarina, não é daqui do Brasil, mas tem um coração brasileiro. Dá para perceber pela forma como você nos recebeu nesse movimento, nessa imersão. Então, eu quero que você se apresente. Ellen, primariamente tu já se percebe, eu que estou emocionado. Que delícia! Porque quando se recebe um convite tão sincero, tão autêntico, para que tu possa falar de uma tua criatura, no? Che contribuiu para algo de bom, eu tenho que só posso agradecer. Coisa boa. Eu sou italiano, se Gente, eu desculpa falar, mas assim, meu bisavô é italiano, né, gente? Então, assim, tem um negocinho. Os italianos têm um negocinho, né, Andréia? Eu me mudei 15 anos atrás. Que legal. E tu falou bem, a gente se transformou em brasileiros, porque principalmente nós fomos recebidos de uma forma tão gentil, tão aberta, tão amigável, que nós não precisamos buscar outros italianos,
outros amigos de mesma cultura, mesma tradição. Então, com tanto tempo, a nossa cultura, a nossa tradição não, é difícil, mas a cultura e o dia a dia é de ser brasileiros. Inclusive, agradecendo e notando quanto é mais legal, mas não posso dizer isso, ser brasileiro que ser italiano, mas, Vai se comprometer. mas às vezes eu Ai, entendo sim. que uma coisa que falta hoje, por exemplo, na Europa, na Itália, é essa capacidade verdadeira de receber uma pessoa de outra cultura, de integrá-la com muita facilidade. Isso que acontece aqui, então, por isso que se nós tivéssemos que escolher italiano ou brasileiro, brasileiro sem dúvida. Ah, que delícia ouvir isso, né, gente? Aí o meu coração fica quentinho, Andréia. Ainda mais com um propósito tão grandioso, né? Tudo bem, assim, acho legal a gente trazer um pouquinho dessa jornada, desses 15 anos, dos seus negócios, do André como empresário, empreendedor, porque a gente tem muito para falar desse movimento. Eu tenho muitas perguntas por trás da idealização, de como veio a ideia, mas como todo bom brasileiro, a gente gosta de saber da história, né? Veio para o Brasil, como foi isso, periquito, papagaio, mosquito, família. Traz um Container. pouquinho para nós sobre isso, sobre a família ter se instalado, sobre os seus negócios, para a gente poder ir um pouquinho ali depois para esse movimento. Io na Itália ero un consultor financeiro Olha só. e un juiz di basquete. Io fui 20 anos juiz di basquete até a primeira categoria, era o meu hobby. Apesar de ser formado em direito, eu nunca fui advogado e sempre, desde o começo, trabalhei no mercado financeiro. Mas sempre com essa ideia que uma vida inteira, quando temos possibilidade, não pode ser vivida no mesmo lugar, na mesma casa, no mesmo trabalho, com a mesma cultura, com a mesma comida. Então, eu sempre pensei de estar aberto a verificar a possibilidade de uma mudança verdadeira. Verdadeira significa outro continente, outro idioma. E quando me falaram de Florianópolis e viemos pela primeira vez, em 2009, já viemos com uma ideia de explorar se se tratava de um lugar com característica para pensar de se mudar, fui amor à primeira vista. Floripa, Uma- é Ilha da Magia, né? Fazer o quê? Total, eu ainda hoje vivo uma experiência viva com a ilha. Eu sinto a presença dela, eu considero ela um ser vivente, converso, eu escuto, sei que ela tem muito a falar, então eu só estando aberto. É claro que quando tu tem uma relação dessa com uma ilha, com um lugar onde tu mora, é claro que isso significa começar a ter uma vida mais plena, mais presente, onde tu percebe que está vivendo em um lugar lindo, tem que agradecer e tem que acordar fazendo acontecer coisas legais. Então, desde a primeira vez, Floripa me pegou. E conversando com a minha esposa, Cínzia, de certeza então podemos continuar, se dá certo, a gente se muda, vai, verifica. Viemos 9 ou 10 vezes em um ano. A cada mês nós estávamos aqui para conhecer, para verificar escolas, para verificar parte de saúde, segurança. E Floripa, em todos esses aspectos, é excelente. Então, não sei nem dizer exatamente como é que foram as etapas, mas nós, em agosto de 2010, estávamos morando em Floripa. Tínhamos vendido casa, mudado de trabalho. Então, foi algo de tão simples e linear que é claro que já estava previsto. Sim. Fui só fazer uma boa leitura, deixar acontecer as coisas, claro, ser proativos, verificar. Não foi uma mudança de um dia para o outro, foi uma mudança que durou um ano. Mas era uma mudança que tinha como base um verdadeiro motivo, sabe? Tinha uma possibilidade concreta de se mudar e acontecer. Que massa. Nossos 2 filhos, na época, tinham 1 ano e 2 anos.
muitos É. pequenos. Ele tá com... Eu conheci o Mateu, né? Matteo está com 17, 17. Giorgia 18, 2 manezinhos, bem Imagina, né? com aquele prazer de ser italianos, então de conhecer, de falar italiano Sim. e português. E também um dos motivos foi para ele, porque além de... Eu falei que a Europa não está sempre muito pronta, mas também é verdade que tem uma situação muito descontrolada de imigração. Então, entendo que os conflitos não são por culpa mais dos italianos, mas em geral o sistema não se organiza para realmente integrar. E eu pensei, como é que eu vou crescer 2 filhos em um contexto que já 15 anos atrás era fácil perceber que não estava melhorando, só estava indo em uma direção pior. Também é uma população europeia bem velha. Estou falando de uma idade média muito maior que o Brasil. Eu não devo me preocupar, pelo menos, sabe como é que é? Depois dos filhos, tu começa a ter também algumas visões diferentes. Não me preocupei de como poderia ser um futuro para eles. E natureza. Capacidade também de integrar diferença, nova cultura, novo idioma. Pensei, ok, Floripa vai ser uma nossa terceira vida, porque eu vivi 17 anos em Termoli, que é a cidade onde eu nasci, 20 anos em Bologna, onde me formei, trabalhei, etc. E agora já é 15 anos em Florianópolis. Que coisa E a boa. quarta vida vai ser qual? Manezinho já. Eu tô recém-chegada, mas eu chego lá, já. Meus 15 anos vai chegar, porque agora eu me instalei e eu quero ver sair de Florianópolis. Agora me fala um pouco, André, sobre assim, tudo bem, chegamos, Floripa. Qual foi sua visão de negócio quando você chegou aqui? O que você buscava, assim? Você já tinha uma intenção de propósito, de trabalhar com algo? Você já tinha uma ideia? Como que foi que surgiu aí o Ecotel? Nós viemos com a ideia de montar uma pousada. Legal, legal. Porque, errando, pensávamos que fosse algo de simples de se fazer. Então, vamos trabalhar com turismo. Vamos montar um hotel e tá Hotel, tudo como certo, os hóspedes. Cidade turística. Deve ser fácil, sempre lota, não... Conta um pouquinho para nós esse desafio aí. Mas ainda é um trabalho muito técnico, é um trabalho maravilhoso, na real, quando tu faz com consciência, quando tu faz com método, quando tu faz aprendendo, não, as várias dinâmicas. E demoramos 10, 12 anos. Hoje temos uma estrutura completa no sentido de turismo, eventos. Tivemos a possibilidade de nós criar eventos próprios. Todos os nossos colaboradores são muito competentes, têm muita autonomia, estão junto criando a filosofia da nossa empresa. Então é uma empresa que não determinou a própria filosofia impondo, mas foi se criando. Hoje temos uma idade média de funcionário, eu acho, de quase 8 anos, entre 7 e 8 anos. Significa tem um funcionário que está conosco desde o primeiro dia. Os filhos trabalham conosco também. Que legal! Nossa, que delícia, né? Cultura se criou também junto com eles. Então, é claro que quando a filosofia de uma empresa não é dos proprietários, mas é do grupo que está criando essa forma, o famoso vestir a camisa, nem precisa de vestir a camisa, tu já né? Algo. Então, nesse momento, depois de tanta dificuldade, que não foi nem a pandemia em si, mas eu lembro que os momentos mais complicados nos últimos 15 foi 2017, 18, 19. Antes da pandemia, nós estávamos em uma crise absurda, tipo, não tinha nada que estava se movimentando no Brasil em geral. 18, 19. E depois daquela crise, uma pandemia. Então, não foi simples para ninguém. Estou contando a nossa história do Ecotel. Não porque nós estávamos em uma situação diferente dos outros, mas para dizer que
hoje, passando para todas essas dificuldades, mas tivendo uma estrutura che trabalhava junto, che achava junto de lutar para conseguir, oggi temos um eco-hotel, perché teve uma transformação entre pousada e eco-hotel, che è... Oggi io non trabalho, sabe come si fa? Sério, eu não considero trabalho. Imagina, Eu né? levanto, vou lá, a gente faz muitas coisas, mas eu não considero um trabalho, eu não estou trabalhando. Eu iria lá de graça, eu faria o que estou fazendo Aham. por prazer de fazer. Então, eu creio que quando tu chega nesse ponto, ah, é uma parte daquela eudaimonia, Exatamente. daquela Literalmente felicidade. vive, né? O eudaimonia. E eu vejo que faz total sentido, porque assim, André, conhecendo sua história e conhecendo a estrutura, literalmente eu acho que a gente pregar aquilo que a gente vive, né? Então eu vejo em você uma inspiração, uma pessoa que vive, que conseguiu chegar num ponto que eu acho que é onde todo empreendedor, empresário quer chegar. E isso é muito legal. Eu senti esse acolhimento, eu senti nas suas palavras todo esse processo de que a dificuldade vai vir, é assim mesmo, é aceitar o processo, passar pelas etapas, com um pouco de paciência e persistência e chega para todos, né? Chega para um, chega para todos. E eu acho isso muito bonito, por isso que eu coloco aqui como um dos propósitos do nosso canal, que é literalmente mostrar para as pessoas através de uma jornada que as dificuldades elas vêm para nos fortalecer e que é assim mesmo, continua. Foi assim lá em casa, vai ser assim aí, e isso é muito legal. Mas vamos fazer o seguinte, assim, André, eu tô com um monte de perguntas aqui, principalmente sobre o próprio movimento, sobre a idealização dessa imersão, o propósito disso. Ouvindo a sua história, eu acho que dá para perceber nas entrelinhas um pouco do que nasceu. E eu gostaria que você falasse para nós da onde que surgiu a ideia do Iron Week, essa palavra eudaimonia, querer viver isso, querer levar isso no seu estilo de vida e no estilo de vida dos seus colaboradores, no sentido do que o hotel tem para oferecer. Fala um pouquinho para nós essa jornada aí. In un periodo do ano passado, entre junho e julho, eu tive uma possibilidade de ficar fora do ambiente normal, fora do meu dia a dia e muitas vezes no ócio, ou quando tu tem mais tempo livre, as ideias elas Sei. si movimentam di forma differente. Assisti a un video di uma imersão em Bali, na Indonésia, di un gruppo di homens, molto famoso inclusive non è uma imersão, è un lugar onde homens podem ir treinar, tem uma academia fantástica, tem comida, tem massagem, não tem nenhuma programação, mas tu vai lá para descansar, para te reconectar com a natureza. Porque é um lugar, realmente, depois, Indonésia é um lugar. Uhum. E pensei, que legal esse lugar aqui, olha só, ele tem sauna, e nós também temos. Ele tem jacuzzi, e nós temos. Eles têm uma cachoeira, e temos. Eles têm hospedagem com apartamento, e temos. Eles têm também essa parte de gastronomia, e temos. Eu pensei, Ué. será que Tô com não... a faca e o queijo na mão. Depois, fazendo cálculo, nós tínhamos muita mais coisas que essa estrutura. Mas não dava para pensar que o Ecohotel Sonomar se transformasse num lugar para receber. Então, lá que veio a ideia. Mas eu posso organizar algo, mas como é que eu posso atrair pessoas para vir treinar? Tem que ter mais atividade. Então, a ideia de base veio olhando esse lugar na Indonésia. Mas em seguida, a ideia de criar uma programação para os participantes, eu acho que foi o verdadeiro diferencial. Porque hoje, tu que participou, apesar de nós passar um tempo legal com crossfit, com calistenia, com Muay Thai, saindo de lá, não é um treino físico que tu leva perché fiz, mas é o restante da experiência che cria algo che trasforma. Então, quando eu pensei
no corpo, mente e spirito, na real io somente stavo realizzando o meu propósito, sabe? Io stavo querendo falar di letteratura, di filosofia, de histórias, de mitologia. Eu queria juntar o que eu sempre gostei e que nunca consegui fazer como um trabalho, porque era um consultor financeiro. Contava história, mas não era uma história de outra história. Então, comecei a criar o meu propósito no meu trabalho, que é o máximo. Sim. De lá, claro que a parte espiritual em Florianópolis, eu entendo ela come conexão com a natureza. Sim. Também para respeito das várias crenças religiosas, Sim. para não caracterizar o evento de uma forma. Quando eu entendo spirito, entendo conexão com a natureza. E conexão com a natureza, quando si va, por exemplo, fazer canoa havaiana na lagoa. Ou uma trilha em silêncio. Sabe? São momentos, sem contar a vivência dentro do ecohotel, que é um lugar. Então, posso dizer que Iron Week é a criação do meu propósito para que eu pudesse trabalhar fazendo o que eu gosto. Hoje posso dizer com uma quantidade de pessoas de qualidade que estão fazendo essa mesma coisa que, sabe, fecha chave de ouro. Uau! Ai, gente, meu Deus, que mais? Que mais? Para vocês entenderem um pouquinho, né? E aí eu fazendo a minha contribuição na sua fala, no sentido da vivência e da experiência, né? Então, assim, muitos que conhecem minha história sabem que eu já participei de muitas experiências, muitos processos de autoconhecimento. Sempre gostei muito do contato com a natureza. Acho que literalmente é um momento que a gente tem de fortalecer nossas crenças, porque é uma forma que a gente tem de crer num universo, na força, né? Que tem no universo. E o que eu acho mais mágico de todo o processo, e assim, gente, não estamos aqui para falar para vocês do processo em si, mas despertar em vocês o que foi despertado em mim quando eu tive contato com a Heroic, né? Foi meu primeiro contato. Que seja através até o vídeo que a gente colocou aí para vocês, mas a gente sabe que o chamado e a vida, ela chega a nós através de pessoas. Eu acredito muito nisso. A vida, ela sempre faz um convite para nós através de pessoas. E eu vejo muito a Heroic, você, Andréa, quando você fala assim, eu quis encontrar uma forma de viver de propósito, atender, né, e servir o meu propósito em algo que eu gosto, em algo que eu amo, e poder levar isso para mim e para quem mais, né? Isso. Então, eu vejo muito isso no sentido de, a gente sempre começa para nós, mas aí é tão bom que para mim e para quem mais. Então, a Heroic é isso, ele é literalmente um convite para você se despertar, se conectar naquilo que você está buscando. E quando a gente fala naquilo que você está buscando, a gente tem aí várias edições que aconteceram, com vários grupos. Eu tive o privilégio de estar num grupo de mulheres assim que eu vou levar para minha vida. Então, além do processo, do cronograma, dos instrutores, dos professores, da experiência, do contato com a natureza, a gente ainda tem contato com pessoas que impactam muito. Porque através das pessoas a gente tem a vida, né? Através da natureza a gente tem a vida. É a trilha, é estar no mar, é os detalhes, né? É o contato com os bichos, igual os macaquinhos que tem lá. Mas, enfim, aqui a gente vai contextualizando, tentando passar um pouquinho do sentimento para vocês, mas literalmente acho que vale muito a pena viver essa experiência. Sabe uma coisa que eu percebo depois de 6 edições? Agora vão vir mais 2 edições, vão passar para o Wiki esse ano pouco menos de 200 pessoas, então não é pouco. O que eu noto que falta, quando se fala de mente ligada a corpo, si pensa, eu vou trabalhar melhor a minha mente, que o meu corpo vai performar melhor. Como é que eu trabalho a minha mente para fazer um Ironman agora? Como é que eu trabalho a minha mente para não sei, conseguir dar um ritmo na minha academia? Como é que eu vou continuar, né? Que eu acho que é assim, 5 dias.
E aí você deu a faísca. Eu percebi isso. Eu literalmente fui ali, sabe, brasa na fogueira, no fogo? Imagina que você é uma brasa que tá quase se apagando, e aí você vai no Aeronwick e ela pega fogo. Só que aí você tem o poder de literalmente levar um processo de estilo de vida, É isso. que é continuar fazendo aquilo que você despertou ali. E isso aconteceu comigo, né? Vai ver eu na academia segunda-feira, gente. Uhul! Alimentação, eu já comprei minhas marmitas fit. Mudou muita coisa, André. É literalmente sair desses 5 dias com essa faísca de dar continuidade num processo que foi desperto lá. Mas o que eu entendo quando falo di mente, non somente uma mente che ti aiuti in performar fisicamente, uma mente che por si mesma ajude todas as outras Ellen in performar melhor. Tipo, se sai do Aeronwick, com certeza entendendo che atividade física tem uma importância. Às vezes até se reduz um pouco a importância dessa parte física, porque muitas vezes ela está desproporcionada. Tá em excesso, Está né? em excesso, ou está em uma preocupação que às vezes não precisa. Como é que está a minha parte de Ellen irmã? Como está a minha parte de Ellen empreendedora, de Ellen mãe, ou de Ellen que agora não quer estudar um negócio que faz tempo que está lá e eu não fiz? Aham. Então, a parte mental que falta na nossa agenda, como é que comentamos lá? Pega uma agenda de qualquer uma das pessoas um pouquinho mais estruturada e na agenda tu encontra compromisso de trabalho e tu encontra momento de academia. Até os mais avançados sabem perfeitamente o que vão ter que fazer na academia naquele dia, se é bíceps ou tríceps. Agora, olha uma agenda de pessoas um pouquinho mais estruturadas e busca na agenda delas onde que elas separam 1, 2, 3 horas por semana de leitura, por exemplo. É verdade. Eu não estou dizendo que não estão lendo, ok? Estou dizendo que essa leitura não pode ser leitura, podcast, informações, conhecimento, sabe? Não é? Conhecimento. Qual é o momento do meu conhecimento na minha semana? Que hora começa, que hora termina e qual dia é? E qual é o assunto que eu depois vou acompanhando? Isso significa mente. Mente significa dar aquela mesma importância, assim como o espírito, que eu estou dando para o meu corpo. Então, quando tu percebe que está falhando um pouco nesse lado de autoconhecimento, e que com um pouco mais de autoconhecimento de como nós somos, se vira melhores mães, melhores empreendedores, melhores filhos, melhores amigos, tu começa a perceber, e cada um tem uma abertura e uma visão diferenciada, porque, claro, cada um de nós vive um momento diferente. Mas se desperta no momento que tu percebe que tu tem muito tempo ainda. Aham. Se tu organizar esse tempo, ele se multiplica. Quando tu começa a entender quais são as verdadeiras prioridades que colocadas na primeira hora do dia já vão resolver. E tu Eu te tô transforma. arrepiada, sabe E por tu te quê? transforma. Eu tô arrepiada, sabe por quê? Ontem, a Bia não vai deixar eu mentir, né, Bia? Ontem eu tive uma reunião com os meus filhos, falando exatamente isso que você tá falando. Porque assim, mãe que é mãe, ela sempre procrastina na hora de dar bronca, né? Na hora de pôr os pingos nos is, na hora de organizar essa agenda. E eu tô com meu filho do meio lá em casa, a mais velha aqui, pra quem sabe, nossa história, né? Gente, pensa numa bênção que tava me dando trabalho com gestão de tempo. Ah, eu não tenho tempo de fazer. Victor, você tem que fazer aquilo. Eu não tenho tempo. Não foi Bia. Bia tá aqui. Ela não deixa eu mentir. Aí, segunda-feira, minha rotina normal, dia, mandei mensagem no grupo da família. Reunião hoje. Cheguei em casa, sentei com o Victor, pus a Bia do lado. E falei, Victor, você tá com dificuldade porque tava te faltando gestão de tempo. A mãe nunca te ensinou gestão de tempo, eu vou te ensinar. Juro, eu tô toda arrepiada ouvindo isso, era aí que já... Juro, eu saí e eu ainda falei pra ele assim, eu falava assim, ai, anota, porque eu aprendi lá no Aeronwick, eu aprendi lá, a mãe aprendeu lá no Aeronwick. E, cara, eu me conhecendo, eu teria feito completamente diferente. Mas eu entendi no processo de imersão do Aeronwick que se a gente alinha, se a gente se programa, se a gente se organiza, se a gente alinha as nossas prioridades,
A gente tem tempo de fazer tudo. Tudo. A gente dá conta de fazer, o corpo dá conta de fazer tudo, a mente dá conta de fazer tudo. E a gente tem. Cara, a gente está na Ilha da Magia, a gente Mas está em principalmente Floripa. tu aprende o que não precisa fazer também. Exatamente. Porque muitas priorizar. vezes, priorizar. Entendeu? Porque se tu começa a priorizar, não dá tempo para algumas coisas que não Sim. são nem importantes, Sim. nem urgentes, que são só perda de tempo. Então, Distrações, né? é que agora, Ruídos. Iron Week não é óbvio, não? Come organizar uma agenda. Ó, Mas faz só um detalhe. são coisas que, quando tu fala de mente, precisam ser Sim. ditas. Porque dentro desses 6 meses, 8 meses que passaram, por exemplo, uma das minhas, ainda hoje, nem dificuldades nem preocupações, vamos dizer, atenções é como se consegue dar continuidade àqueles 5 dias que terminam um domingo. O que tu está me dizendo, por exemplo, para mim é fantástico. Porque uma das formas que nós tentamos de passar como informação é passa em frente tudo que tu aprendeu de válido. Concordo. Já se isso acontece e teu filho descobre uma agenda e depois descobre que funciona, imagina, nós já era, gente. Eu queria eu transformamos. aprender isso com 18 anos, 17 anos. E se ele continua fazendo, tu também vai ter que continuar fazendo, porque se a agenda dele funciona. Então, Aham. dentro dessa busca de melhora, porque estamos falando de tempo, não? A nossa vida, a gente fala sempre o quê? Que o tempo não se compra. Então, tem como organizar um próprio tempo, tem como melhorar o próprio tempo, tem como visualizar de forma diferente o que nos acontece todos os dias. Então, essa é uma parte de Iron Week Uma realmente, é parte, isso. uma das. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui minhas perguntas, né, gente? Que se deixar. A gente fala, você falou um pouquinho, mas eu queria até que eu acho que a gente poderia aprofundar, descascar um pouquinho mais uma camada, quem sabe, da cebola. Quando a gente fala que o Iron Week é corpo, mente, espírito, e na prática, de forma prática, transformadora, o que você acredita ser buscar esse alinhamento, né? Literalmente, você trouxe no início ali o corpo, a mente e o espírito, mas no processo dos 5 dias, o que você acredita ser transformador para o alinhamento desses 3 elementos? Tu me faz uma pergunta que eu não tenho uma resposta clara, porque não tem uma atividade que é transformadora, nem física, nem mental, nem espiritual, e todas elas juntas são, mas sempre mais eu percebo que um percentual grandíssimo de transformação é o grupo que naquele momento está vivendo uma mesma experiência de superação. É verdade. As pessoas que É estão verdade. lá, que em automático estão se desafiando, elas trocam uma quantidade de informações entre elas, de experiência de vida verdadeira, que tu faz também uma comparação com a tua vida. Tu reavalia algumas coisas que tu achava que eram tão graves e que na real, às vezes, Aham. não Mas são. vamos parar de reclamar. De reclamar. E também tu te espalha em outra mulher, olha que corpo maravilhoso, como é que ela está Aham. fazendo? Ela também é uma mãe. E começa uma... É verdade. Então, e também lá, e isso tu não controla, porque eu não faço ideia de quem vai, eu conheço uma série de nomes, É verdade. e eu sei mais ou menos de onde que elas vêm, ou eles, quando se trata de homens. Controlo, às vezes, a cidade para entender se são pessoas que estão viajando de longe. Então, é esse conjunto. E também tem outro fato. Cada um dos 20 abre tenho certeza que se tu falar, não vou dizer que tu vai ter 20 respostas diferentes enquanto a transformação, mas tem muita diferença no conceito de transformação de cada um. É verdade. Então, não dá para dizer, tu verdade. transformou o quê? Depende de cada um na quanto. sua Então, é uma pergunta que a resposta é. A resposta está lá, gente.
Resumindo a resposta, você vai ter que ir no Iron Tem que ir no Week. Week. Tem ainda, tem 2 edições para acontecer esse ano aí, então dá tempo, sei lá, achar a sua resposta. Mas faz total sentido, é verdade. E eu acho que vai muito do que nós estamos indo buscar. E às vezes são milésimos de detalhes, individualmente falando. Uhum. Então, é uma pergunta que a resposta está dentro de nós, E de cada um. esse é o motivo também porque eu, a princípio, pensei em manter o gênero. Somente mulheres, somente homens. Agora, nós em junho iremos experimentar uma casais e misto com homens e mulheres. Estou muito curioso de depois comparar a intensidade e a troca de um grupo misto com um grupo composto somente de homens ou mulheres. Porque não tem como não ter uma sinergia ou uma entrega. Não é à toa que o grupo é feito de pessoas, né? E aí pessoas é relativo, né? Vai muito da história de cada um, do que cada um vai buscar. Por isso o impacto e a transformação, né? O grupo tem esse poder, né? Eu acredito muito no poder do grupo, não é à toa que eu tenho, né, o Realidade Feminina, um grupo de mulheres. E eu falo que eu sou fruto, né, do Realidade Feminina, que é um projeto, que é um grupo de mulheres, por isso eu acredito muito no poder que a mulher tem de curar outra mulher, que a gente se espelha, a gente se inspira Uhum. muito. Mas é sobre isso, gente. E calma, calma. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre. Eu acho que você pode trazer, André, um pouco do seu ponto de vista, da sua verdade, daquilo que você crê. Quando a gente fala sobre. Por exemplo, eu acredito que espiritualmente a sociedade está adoecendo. Esse é um ponto que eu quero que você traga o seu ponto de vista, sua percepção. O que você acredita hoje no sentido da sociedade nesse século? Assim, a gente fala de tecnologia, todo mundo acelerado, é um lado TDAH, outro lado autista, né? A gente sabe que a tecnologia influencia muito nisso, então eu quero o seu ponto de vista nesse quesito. E como o Iron Week pode ser a resposta. Não vou falar solução, né? Porque eu acho que cabe muito, 50% está muito da nossa parte, mas que possa ser a resposta, talvez, para esse olhar dessa sociedade que está cada vez mais doente. A Aerobic tenta de trabalhar quatro inteligências. A inteligência do corpo, quando se fala de treino, de alimentação, de descanso. A inteligência da mente, no? Com autoconhecimento, com cultura, com sabedoria também. A inteligência emocional, que é a inteligência de relacionamento entre as pessoas, empatia, escuta, atenção, se preocupar de entender o outro antes de tu colocar sempre o teu ponto de vista. E a inteligência espiritual. A inteligência espiritual eu entendo ser a mais importante. Eu tenho certeza que Iron Week, por exemplo, em outro contexto, sem uma grande integração com a natureza, porque também eu associo bastante o conceito de espiritualidade com o conceito de natureza. E em um prédio em São Paulo, Iron Week seria outro tipo de entrega. Desacelerar, prestar atenção aos pequenos detalhes, silêncio, vento, árvores, bichos, praias, dunas, lago, montanha, Mata Atlântica. É uma forma de tu retroceder o temascal. Nós entramos dentro de uma tenda de calor da mesma forma como se fazia 3.000 anos atrás. Vestido de um shortzinho e no chão colocando pedras quentes. Essas são as formas que eu entendo de espiritualidade. Na espiritualidade que tu reencontra e que tu consegue reconectar com o que tu realmente é.
È dentro di un silenzio che tu rifletti con mais profondidade. È dentro di uma conversa tu escutando che tu apprendi uma série di cose. E também dentro de umas dificuldades, de uma superação que tu entende a tua verdadeira força. Então, a nossa sociedade está perdendo a atenção. Tipo, nós estamos o tempo inteiro com uma quantidade de solicitações externas, também de sociedade que pretende que a gente faça algumas coisas, que precisa fazer isso nesse tempo, dessa forma, que precisa ter alguns modelos de vida. Então, hoje nós perdemos a atenção. Essa sociedade tira. Agora, recuperar, através da espiritualidade, momentos de foco, de presença, com certeza ajuda a entender melhor propósito, direção, o que realmente nos interessa. Nós iremos olhar também algumas pessoas que estão ao nosso lado e que nós nunca nem percebemos exatamente as características dela. Começaremos a fazer perguntas com o desejo de escutar uma resposta. Começamos a se colocar em uma situação, sabe, de absorver para depois conseguir se expressar de forma mais pura. Então, tem um fato, Florianópolis, nós estamos vivendo em uma ilha que é uma ilha da magia. Lago, montanha, praia, em qualquer lugar tu, vamos dizer, tirando o centro, no? Também tem uma beira-mar fantástica, também, se fosse. Mas em qualquer outro lugar que não é tão, talvez, denso de população, que seja San Antônio de Lisboa, Cacupé, mesmo Jurerê, onde eu moro, Rio Vermelho, Campeche, Iberal da Ilha, ou seja, são todos lugares onde tu é cercado o tempo inteiro de uma natureza exuberante. Então, ela é presente. E tem outra característica, que mora em Florianópolis, a maioria que eu conheço escolheu de morar aqui. Então, escolheu de ter uma vida integrada com a natureza. É kitesurf, é windsurf, é surf, é skate, sabe? Uma série de esportes com a natureza. Então, Floripa, também nesse ponto de vista, é diferente. Então, mas se eu penso a grandes cidades e a maioria da população do mundo, a dificuldade e esse destacamento da parte espiritual, eu considero também porque se vive muito pouco essa vivência com a natureza. Gente, vocês estão entendendo o negócio, né? Vocês estão entendendo os códigos aí, né? Os insights, né? Meu Deus, é bem isso. Que loucura. Tá, vamos lá. Mas eu também posso fazer uma pergunta? Pode. Adoro. Porque nós entramos em contato, tu viu um vídeo, tu gostou, o que tu sentiu no momento quando tu entrou em contato comigo? Porque tu também teve uma proatividade muito importante. Sem essa proatividade não se faz nada. Então, qual era naquele momento o que tu estava sentindo quando tu entrou em contato? Na verdade, eu estava no meu silêncio buscando um processo em que eu pudesse me encontrar fisicamente. Esse é um ponto. Porque eu tenho uma bênção, que é um dos clientes que a gente atende aqui na agência, que é o Daniel, e ele sempre fala, o que te falta é exercício físico. Você é inteligente, você é espiritual, você não sei o quê, mas você precisa fortalecer os músculos, você precisa olhar para o físico. E ele pega no meu pé. E aí eu comecei a atividade física. Quem me conhece que sabe, né, gente? A gente começou a atividade física, beleza? Quer ser empresário, empreendedor, então vamos alinhar a roda da vida. E aí, nesse alinhamento de roda da vida, sabe quando você vai para uma atividade física? E para mim, eu gosto de fazer exercício com intenção, com propósito. Eu acho que tem que ter, não só pelo físico. Sim. Ah, tá bom, eu vou para fazer uma atividade física para mostrar pro meu corpo que eu tô viva. O meu coração entender que tá tudo funcionando. 2 vezinhas na semana, consegui me organizar
mas no sentido de ir fazer. Só que isso nunca foi uma prioridade para mim, como uma empresária, empreendedora, mãe, para mim nunca foi um negócio, nossa, tem que fazer atividade física. Então, só que no fundo, eu comecei a perceber as vozinhas, sabe aquela vozinha? Cara, realmente, meu físico precisa se fortalecer. Meu corpo precisa de força. Eu percebia dificuldade, trabalho muito sentada. E aí, a gente acaba aceitando Sim. dentro do nosso processo que o alinhamento ele precisa acontecer. Porque realmente, de todo o meu processo de rotina, o que eu peco é o meu corpo, é o meu físico. E aí a gente sempre escuta, né? Começa a andar com pessoas que fazem atividade física que você vai ser influenciado. Faz parte de um grupo de bicicleta, faz parte de um grupo de não sei o que lá. E nesse processo, eu falei, gente, eu tô em Floripa. Floripa tem vários esportes, várias coisas. Eu sempre fui apaixonada por esporte, por processo de atividade física, mas ultimamente estava me faltando uma motivação e um propósito de fazer. Sim. Pô, pagar, e aí ter que ir, tempo, e aí eu sempre priorizo o trabalho, a gente tem isso, sempre priorizo o trabalho, entre ir fazer uma atividade física e trabalhar. Não, vamos trabalhar. E eu estava muito nessa fase da sabotagem, que eu acredito que era uma autossabotagem no sentido de que é fácil eu falar que eu não posso fazer atividade física, porque a minha boa desculpa é que eu estou trabalhando. Sim. E assim como eu, acho que tem vários. Então, eu já estava nessa busca de encontrar algo que eu pudesse testar várias modalidades. E com o Daniel, a gente conversando nesse processo de atividade física, foi a hora que eu instiguei ele no sentido de, vamos procurar um movimento, a gente fazer uns patrocínios, evento e tal. A gente é da área de eventos e eu, como marketing da Decision FGV, falei, vamos procurar, eu vou colocar no meu radar para a gente poder procurar esporte, para a gente poder dedicar o nosso tempo, né, dedicar a nossa energia nisso. E pus isso no meu radar. E aí, no processo de olhar a internet, navegar, eu vi um vídeo. E o que mais me chamou a atenção, e no fundo, aquela vozinha do chamado. Falei, cara, eu não sei, mas é isso aqui. E não foi só pela atividade física que me chamou a atenção. Eu acho que porque eu senti literalmente um processo de alinhamento. E quando eu vi filosofia, que foi aquele negócio de corpo, mente, espírito, e eu vi uma pegada de filosofia, falei, cara, eu vou amar e o Daniel mais ainda. E assim, gente, literalmente muito mais do que eu imaginava. Porque eu tenho uma intuição, eu acho que por eu ser da área do marketing, ou por eu ser muito estrategista no quesito de buscar processos e vivência e ter uma experiência nisso, eu até falei pro seu marketing, questão de parabéns, tá? De marketing para marketing da Euraic, ó, parabéns para vocês. Porque literalmente eu consegui visualizar e sentir esse chamado no sentido de que você não vai lá só fazer uma atividade física. Sim, legal. Tem muito mais do que isso. E aí ficou vou ter que pagar para ver, porque não sei, cara, tem negocinho aí. Não sei se é porque é italiano, né? Mas sabe esse sentimento que eu senti que era muito além do que a atividade física? E vai uma dica aqui para todas as pessoas, que é uma coisa que eu levo do Iron Week para a minha vida, no sentido de que, às vezes, tudo em excesso é porque esconde uma falta. Então, se a gente está em atividade física em excesso demais, está desalinhado. Se a gente está no intelecto demais, que é só a mente, está desalinhado. Se está só no espiritual, eu percebi isso lá. Claro. Eu percebi o equilíbrio e isso eu senti fisiologicamente. Eu tenho um pouco de conhecimento da neurofisiologia, da neurociência, e, cara, o meu corpo, por exemplo, mergulhar numa banheira de gelo, e pela primeira vez, uma experiência, na segunda vez, uma segunda, e o meu corpo reconhecer, Sim. sabe? Ele começa a reconhecer as situações que pra gente no início era uma zona de perigo e passa a ser uma zona de conforto. Claro. E isso é mágico, isso não Porque tem. também, porque tem toda a parte de atividade em geral, esse é Sérgio, di Adrenaília, che trabalha conosco na parte di avventura. Sérgio sempre fala, bem equipado, bem preparado, não tem risco. Pode ser mais arriscado tomar, meio torto, uma xícara de chá fervendo e não pular de paraquedas. É verdade. Pode te machucar mais com uma xícara de café e não com um paraquedas. A banheira de gelo, ela vem depois de ter feito um temazcal, depois de ter feito treino físico, depois de ter falado muito de respiração. Então tu vai lá,
também, depois de ter criado já um espírito de grupo compacto, onde Uhum. todo mundo decidiu de fazer. Fazer. Então, é como tu cria também. Eu nunca entraria dentro de uma banheira de gelo de manhã, às 6 da manhã, sozinho em Do casa. nada. Ah, Eu, vou olha, mergulhar no gelo. tem muitas pessoas que fazem Literalmente são e técnicas, são, né? sério, muito. Mas é claro que num contexto onde tu entende que é válido, que o teu corpo, mas quanto a tua mente teve, tu não vai lembrar Sim, da experiência física do gelo, mas tu vai lembrar da tua mente. O que a sim. tua mente te falou, como é que tu superou aquele momento, Aham. como é que conseguiu entrar, tu depois quis entrar a segunda, uma terceira vez. Sim, já quero comprar aquela. Eu vou comprar o banheiro de gelo. Mas é muito interessante isso, né, André? Porque quando a gente. Eu gosto muito dessa analogia no sentido da teoria e a experiência. Porque uma vez é você adquirir o conhecimento e entender que aquilo é cientificamente comprovado que é seguro, que vai funcionar e que é saudável e que é benéfico. E a outro lado é você literalmente colocar que seja o corpo físico, a mente ou até mesmo o espírito à prova de que de fato aquela teoria faz sentido. E eu acho que essa junção, e eu sempre fui uma pessoa muito da prática, assim, é aquela que acelera o carro e se o poste está na frente, ih, nossa, tinha um poste. Eu tenho um pouquinho disso. Mas eu aprendi, e principalmente muito com Dani, né, no sentido de que, cara, conhecimento da teoria, você ter clareza de que existe um fundamento, que existe um estudo por trás, existe um porquê das coisas, um porquê das coisas existir, um porquê é muito mais mágico, é muito mais transformador e impactante. Por isso que eu acho que falar-se num processo onde você tem um ambiente seguro, um grupo alinhado, que acredita e que está buscando as mesmas coisas que você, o conceito da teoria aplicado à prática. Ah, gente, qualquer um entra no banheiro de gelo. Sì, ora io quero aproveitar dessa banheira de gelo, porque também é uma moda. Tem em tudo que é lugar hoje tem uma banheira de gelo. Io acho que ela não serve a nada entrar uma vez em uma banheira de gelo. É verdade. Então, nós no Aerobic entramos uma vez em uma banheira de gelo, depois que quer entra a segunda, a terceira vez. Mas serve a pouco se non si intende o benefício e se non si continua frequentando lugares che proporzionano tutto isso, o se non si incontra uma forza, sem contar que dentro, por exemplo, dessa uso di banheira, nós estamos verificando e também estudando sempre mais e aprendendo que é diferente, por exemplo, banheira de gelo para mulheres e para homens. A temperatura, tempo de ficar dentro. Por quê? Porque também os nossos patrocinadores, como por exemplo Neurofood, acompanha muito mais que nós essa evolução. É uma atividade eles vendem banheira, eles vendem sauna, então eles conhecem bem as reações do corpo, eles mesmos estão evoluindo, dizendo que pelas inflamações das mulheres é melhor ficar uma temperatura maior e para mais tempo e não entrar em uma situação de choque a 2 graus para 1, 2, 3 minutos. Eu estou falando isso não como um técnico, porque não sou um técnico, mas estou falando isso só para dizer que fazer uma vez não serve. Então, naquele caso, nós não estamos treinando o corpo, mas estamos treinando a mente, porque é uma superação. Ok, tu está entrando em um negócio a 0 grau, 2 graus, e lá naquele momento tu só pensa, olha que eu consegui fazer porque eu achava que nunca teria. E isso serve para muitas outras coisas na vida que não tem nada a ver com entrar de novo em uma banheira de gelo. Ok? Então, eu uso mais esse momento para tu não teria pensado que nunca teria entrado. Sim, e tu entrou, e quis entrar o segundo ou terceiro dia. Então, quantas outras coisas que tu acha que eu, por exemplo, eu sempre fui um grande leitor. Se alguém tivesse me falado, Andrea, tu vai passar daqui a pouco para a leitura do livro físico para escutar audiolivro. Eu teria falado,
impossível. Aí o livro, O sabe aquele cheirinho. negócio de... Mas quando? Quando o ano passado eu não li, eu escutei 58 audiolivros. Quando que eu teria lido 58 livros? Então, eu me convenci que posso deixar o prazer, que sempre, de qualquer forma, acompanho, com uma quantidade di conhecimento, claro, precisa de ter uma capacidade de escuta mais válida. O leitor do audiolivro tem que ser um leitor válido, porque te passa todas essas informações. Assim como eu nunca teria imaginado de acordar, hoje acordo 4h50. E também eu teria falado, não, olha, mi pedi tudo, ma non de ir na academia às 5 da manhã, perché non vou na academia às 5 da manhã. Talvez vou depois. Hoje eu estou acordando cedo, faz quase 2 anos, e vou na academia na primeira hora do dia. Então, por quê? Porque quando tu consegue fazer uma mudança, uma transformação, tu pensa, bah, então eu posso fazer essa outra. E tu tenta. Sim. Depois aquelas famosas técnicas de tentar diminuir o tempo vão te transformando, mas tu tem que estar atento e querendo fazer algo de diferente. Se tu entende que aquele algo de diferente vai te dar um valor agregado. Então, a banheira, nesse contexto do Iron Week, serve para ligar que tu pode fazer muito mais do que tu mesma pensa. Caraca, que aula, hein, gente? Meu Deus, que aula! É verdade. Se for parar pra pensar, foi um treino mais de mente do que de corpo. Nossa, eu não tinha parado pra pensar nessa analogia. Foi literalmente mais mente e respiração do que literalmente físico, o corpo físico. Quem tá gostando, faz fumaça, bate palma, faz, entendeu? Faz um print, põe nos stories. A gente adora essas coisas. Marca. Tá, agora vamos lá. Tem alguma história de algum participante que marcou você profundamente que você pudesse compartilhar com a gente? Sì, algumas, mas não é que não consigo compartilhar. São histórias realmente eu acho muito pessoais, que foram compartilhadas naquele momento com aquele gruppo. Eu acho que ela tem que ficar naquele momento, naquele gruppo. Top. Mas eu posso te dizer que hoje uma das maiores atenções que o Iron Week me traz é que o nível de intensidade de relações que se estabelecem durante o Iron Week e pelo fatto de eu ser o idealizador e também, de qualche forma, o facilitador e o cara que também, sendo o proprietário do Ecohotel, administra o resto. E pelo fatto também que uma boa parte da parte mental é comigo, eu sinto, às vezes, o peso, me deixa falar assim, é uma responsabilidade de acompanhar alguns processos de alguns dos participantes que eu, claro, não tenho conhecimento suficiente. Então, às vezes, entendo para essas situações quanto é impactante a participação no Iron Week. Uau. Ou seja, gente, o que acontece no Iron fica no Iron Week. Vamos dizer, as coisas que os outros compartilham, porque é um clássico, escutar. O que eu vou falar agora, ninguém sabe. O que eu falei agora é a primeira vez que eu consigo falar em um grupo. Uau. É a primeira vez que eu choro. É a primeira vez que eu choro. Como você de se fronte sente com isso tudo? Digo, Iron Week me transformou antes de transformar pessoas. Uau. Transformou a nossa família, por exemplo. Percebemos a importância de ainda mais manter comportamento, princípios alinhados, porque de qualquer forma, se tu fala, tem que fazer, tem que falar, ser bem feito. E os assuntos do Iron Week são assuntos
não somente filosóficos, mas são assuntos do bem. Sim. Nós estamos falando de ser Uma coisa que melhores. você falava muito ali que eu achava lindo de se ver assim, sabe? Cara, eu quero levar isso para minha família, eu quero levar isso para minha casa. A integridade das palavras. Das palavras. Você sempre trouxe, você pregou e você sempre trouxe isso, a integridade das palavras. Eu sempre percebi você lá dentro. E aí falando a minha ótica diante do Andréia dentro do processo. Ele sempre pensou muito antes de falar. Você sempre eu percebia você respirava para falar. Você pensava para falar e dava para perceber a integridade nas palavras, nas falas, o cuidado com que você ia pregar e falar ali. E isso é admirável no processo. E outra coisa que também admirei muito, gente, toda vez que eu olhava para o lado, o Andréia estava lá. Não teve um momento que eu não olhei para o lado que você não estava lá. E aí teve uma colega do meu lado que falou assim: "Cara, ele tá o tempo inteiro com a gente. Que ele tá o tempo inteiro com a gente. Todas as vivências, ele estava lá e ele estava assistindo, e ele estava vibrando, ele estava junto". E isso, cara, não é comum de se encontrar. Mas posso te, Vamos chorar aqui hoje. posso te dizer que não é difícil. Tipo, não sinto como uma necessidade, porque se não está, pode acontecer algumas coisas. Eu sinto como uma coisa óbvia. Eu não quero perder um Rangel falar de uma coisa. Eu não quero ver como algumas Por meninas. muito tempo você com os olhinhos brilhando assim, mas daqui a pouco ele tá aqui pegar o peso com a gente. Deixa eu participar também. À vontade. Mas isso foi muito claro, assim, sabe? Pelo menos para mim, na minha visão, nos traz muita segurança. E literalmente nos traz uma integridade completa no sentido de que, cara, o cara ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele está fazendo, e mesmo que há uma ignorância em alguns momentos, a gente percebe a sua busca de entender, de conhecer, para na hora de passar o conhecimento e a sua experiência, você mostra que, cara, eu estou dando o meu melhor. Porque seja verdade ou mentira, eu estou buscando dar o meu melhor. Eu percebi muito isso claramente, assim, sabe? E isso traz muita confiança no processo. Principalmente as consequências das pessoas se abrirem. Mas eu sinto uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade que eu sinto? Tanto homens quanto mulheres. Eu estou fazendo uma promessa. E tem pessoas que viajam 20 horas. A Ciliana que voltou ontem em casa, chegou quando? Chegou o dia seguinte, sozinha, uma mulher, deixa a família, filhos, pega, vem até Floripa, investe na própria ideia de busca de melhora, sabe, de superação, não faz ideia do que vai encontrar, ou faz uma ideia que pode ser passada por alguns vídeos. Então, eu penso, eu tenho uma responsabilidade de entrega grande, então eu devo estar próximo para ver o que acontece, se tudo que eu prometi está sendo entregue. Depois, qual é a minha preocupação? De fazer bem feito. Consigo agradar o mundo inteiro? Vou dizer mais, eu nem me importo com isso. Porque eu não controlo a possibilidade. O que eu controlo? Eu controlo a minha forma de tentar, de fazer da minha melhor forma, junto com a nossa equipe. Então, quando faz isso, fico feliz que se nota, mas, repetindo, eu não sinto eu acho uma coisa lógica no momento que eu estou te fazendo uma promessa e eu estou mantendo a minha promessa, estou cumprindo com a minha palavra. Então, não seria estranho se não fosse assim. Onde está o cara que prometeu que estava nos vídeos? Ele aparece 1 minuto, almoça, janta, tchau. Ai, verdade, mas que top. É sobre isso. Vamos lá, gente. Nem sei como tá o Bia. Põe mais uns 15 minutos aí, Bia. Eu quero nem saber. Pode dar mais tempo aí. Mas vamos lá, que eu tenho ainda umas perguntinhas. Isso aqui nós falamos. Isso aqui é bem interessante a gente trazer, que eu acho que vai ser legal. Quais são os princípios inegociáveis
que sustenta a experiência Iron Week? Ai, che bella domanda. Princípios inegociáveis. Então, a integridade da palavra, que é uma das regras que eu coloco dentro do Iron Week, para mim é inegociável. No momento que nós estamos juntos em um ambiente, nós temos que prestar muita atenção a como a gente se expressa. Outro princípio inegociável é o respeito. Se fala de respeito em tantos lugares, mas no Iron Week tu tem pessoas que pensam de forma diferente qual é o melhor treino, que pensam de forma diferente qual é a melhor alimentação, que pensam de forma diferente qual é a melhor religião, qual é a melhor política, qual é a melhor cidade. Ou seja, tu risca de colocar em um nada um conflito baseado em próprias crenças e tentando de mostrar que as tuas são as melhores. Uma das primeiras regras que, sem nem precisar de falar de forma clara, mas que se percebe já na nossa primeira conversa de apresentação na quarta-feira, é esse aqui, ou seja, todas as pessoas estão entendendo que não precisa de estar armado para se impor, mas ao contrário, pode deixar todas as armas, todas as tuas, pode ficar sereno, tranquilo, porque o lugar é um lugar acolhedor, que vai respeitar a tua forma de ser e de se comportar, a patto que tu respeiti os outros. Então, posso reduzir em integridade e respeito. Nós depois entregamos para os participantes uma folha que se chama comportamento valorizados, ok? Que não são regras, tu tem que fazer isso. Nós escrevemos nos comportamento valorizado o que nós gostamos de fazer. Nós gostamos de chegar pontual quando tem um compromisso, nós gostamos de não falar palavrão, sabe, uma série de coisas Sim. que são, mas tu quer chegar atrasado, não tem problema, tu tem uma forma de te comunicare um pouquinho, não tem problema, tipo, todas as pessoas são aceitas, claro que, come acontece com Floripa, quando tu fica in un lugar di pessoas educadas, tu ti torna mais educado. Sim. Quando está tudo limpo em tua volta, é muito mais difícil de tu jogar uma tua carta também, porque o cara que está lá pega o papel e joga no teu cara de novo, sabe? Então, Sim. o ambiente faz muito também, faz que a experiência seja também nesse ponto de vista válido. Então, não se negociam esses princípios. Uau! Meu Deus. Onde que eu assino? Calma, gente, tem o link aí embaixo. Ai, como você... E aí vamos falar um pouquinho do André no sentido de se preparar, né, para esses 5 dias. A gente está aí diante de mais 2 turmas esse ano. E falando um pouquinho do Andréia, mas também vamos colocar na sequência a equipe. Como que geralmente você se prepara para receber essa galera, para viver essa... Porque é um atrás do outro, vamos se dizer assim. Uma coisa é eu ir lá, viver a experiência e ver quando eu vou de novo. Outra coisa é você estar sempre se doando para esse momento. Como é isso? Como é esse preparo, né? Quando comentei, no, que naquele período começamos a pensar, mas nós também temos, nós poderíamos fazer também, e pensei em ampliar também com a programação. Esse pensamento foi um pensamento também automático, porque eu já tinha uma estrutura e um grupo de colaboradores muito eficientes, muito eficazes, com muito conhecimento. Então, foi automático pensar, e também as pessoas que estão juntas têm capacidade e condições para me ajudar em realizar um projeto tão audaciosos. Então, tivendo Porque temos? Porque trabalhamos para que isso pudesse acontecer. Nós fizemos uma formação interna que durou quase 2 anos, onde todos esses princípios do Iron Week
já foram comentados, passados, temos uma condivisão, muitas, tipo, usar palavras íntegras, não falar dos outros se não estão presentes, ou muitas outras coisas, foram parte da nossa equipe. Então, Que a massa. o nosso sucesso em geral com os eventos é porque, também se fala muito, nós trabalhamos no quadrante 2, daquela matriz de Eisenhower, que é o quadrante 2. É um quadrante onde eu trabalho costantemente me preoccupando do que é importante e deixo o que pode se virar urgente, que eu não quero trabalhar na urgência, na preparação. Então, a sala é preparada já 4, 5 dias antes. O cardápio é preparado 4, 5 dias antes. Pensar nos vários imprevistos é pensado durante o Iron Week. Nós estamos pensando ao próximo Iron Week, na Que real. massa. Porque aquele já está É. amplamente já estruturado. Então, o único que um pouco mais fica não sobrecarregado, mas com uma responsabilidade, sou eu, porque o Iron Week, durante os 5 dias, se transforma muito e um dos motivos que eu estou sempre presente é também para sentir o sentimento do grupo, como é que ele está indo. E muitas vezes eu trago alguns assuntos que nem estavam previstos. Porque eu sinto que é o caso de dar mais uma força nesse tipo de talvez um foco maior em uma coisa em vez de outra. Esse nível de atenção me cansa realmente tanto. Tipo, eu canso mentalmente mesmo, fisicamente não canso. Mas a nossa equipe, quase, tu viu? Tem Sim. Lu, que trabalha, que organiza, Aham. Cínzia, Mattias, que é o gerente do Ecotel, tu nem vê ele. Tipo, ele tá. Ou as pessoas da governança, da manutenção, também quase são. Parece que não tem ninguém. E se encontra Rodrigo, que é o chefe, porque ele tá sempre, gosta de Sim. participar e vai nas mesas. Mas tu também percebeu que não tem uma correria em volta para Não, que tudo muito aconteça. tranquilo. Muito, Porque extremamente. E literalmente você percebe essa organização, né? Essa antecipação. Deu para perceber claramente esse processo de estar pronto e preparado para aquilo que está programado e para aquilo que possa ser o imprevisto. Eu percebi isso muito essa, Helena, claramente. eu acho uma das maiores formas de respeito que tu possa ter para as pessoas. Sim. Tu pensa, é a famosa analogia que se faz na hotelaria. Na hotelaria nós recebemos turistas. Nos eventos nós recebemos pessoas que estão indo lá para um evento. Mas se eu estou em casa e tenho que receber o meu parente, mas será que eu não me preocupo do horário que ele chega no aeroporto? E eu não me preocupo de buscar ele? Será que ele almoçou? Será que ele está com fome? E eu me preocupo de dar a minha melhor cama para que ele possa descansar. E eu organizo para ele o melhor tour, que ele possa conhecer o lugar. Tipo, eu tenho o prazer de receber. Se não for, se é assim, eu me preparo. Sim. Se tem que pegar férias, pego férias. Tem que alugar um carro, alugo um carro. Sabe, me preocupo como é que vai ser o clima. Esse é respeito quando tu gosta de receber alguém. Agora, imagina de receber alguém que tu não quer receber, que é um negócio que é só um problema e que não poderia. O teu comportamento vai ser totalmente diferente. Sim. Então, nós estamos nesse comportamento porque temos o prazer, criamos um evento para receber pessoas e fazer que elas se sintam muito bem cuidadas. Eu não queria ir embora. Detalhe, tá? Eu tenho que comemorar aqui. Ou sei lá, oferecer para lavar os pratos, de repente eu moro. Literalmente, extremamente acolhedor. E eu percebi isso na primeira vez que eu fui lá, tá? Lembra que eu comentei com você que fui lá dar uma palestra Sim. pela Thaís, né? Thaís, beijo. Assim, faz muito tempo que a gente não se fala, não se vê, mas tive a oportunidade de conhecer a estrutura através de um convite da Thaís, que eu fui lá dar 2 vezes a palestra. Foi a primeira vez que eu dei uma palestra, foi podcast. Sim. E eu já tinha percebido. Eu elogiei, falei, meu, gente, que lugar é esse? Quero morar, viver aqui. A Bia conheceu lá também, a Bia estava comigo. Mas, nossa, literalmente, é nítido, tá? É visível isso. Deve ser coisa de italiano. Eu puxo uma sardinha mesmo, né, gente? Que meu pai, minha família, minha tia, tudo italianona, então não tem como não elogiar.
Agora vamos lá, assim, tá acabando, gente. Tem como, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro, mas se você quer mais, outubro, né? Outubro. A gente vai falar as datas, tem aqui na descrição, entendeu? Vocês vão poder vivenciar. Ir lá, sentir os cheiros, tocar, entendeu? Os 5 sentidos, só Mas indo também lá. o ano que vem vai ter mais. Vai Vai ter. ter 12, 14, então vai ser. É para sempre. Fiquem tranquilo, se não dá agora, dá depois. Se organiza. Eu acho que bom. Fico Essas feliz duas de ouvir estão que quase já. amei esse pra sempre. Registra isso aí, ó. Corte, podcast, Aronik pra sempre. Aronik no mundo, né? Agora vamos lá. Se o Aronik fosse chamada para uma nova liderança, que mensagem você deixaria para quem sente que precisa despertar? Vamos falar de público, né? Que eu falei ali, é chamada para uma nova liderança. Se você fosse convidar pessoas para viver essa experiência, que mensagem você deixaria para elas? Tipo, se eu chamasse alguém. Quando a gente fala nova liderança, pessoas que talvez não tenham ainda passado por Aronik. Vou dar um exemplo prático, né? Tipo uma Ellen que olha o vídeo e fala, não, gente, isso aí é para maromba, isso aí é para quem faz atividade física. Talvez aquela pessoa que está no sedentarismo, talvez aquela pessoa que tem uma percepção que precisa ser atleta, que precisa ser vida fit. Vamos falar com essa liderança aí. Aquela que acha que trabalhar é a coisa mais importante da vida dela, entendeu? Também. É uma chamada para uma galera que literalmente subestima o processo. Parabéns pelas perguntas, porque são bem intensas e elas não se resolvem com sim, não, ou... Me deixam refletir bastante também o processo que eu vivo, porque eu participo do processo inteiro. Eu, junto com a Marea, que é a nossa empresa de marketing de São Paulo, Revito, Corne, que são aqui de Florianópolis, eu vivo o processo de criação de vídeo, vivo o processo com Headcore, que é a empresa que se preocupa do CRM, então de juntar os vários, chegar no perfil de um cliente. Então, para nós foi um pouco o oposto do que tu está me dizendo. Tipo, nós, hoje, eu posso te dizer que é o nosso público, mas eu vou também responder a tua pergunta, qual é o chamado que eu faria. O nosso público hoje é empreendedoras, empreendedores, tem muitos médicos, muito área da saúde, recebemos uma quantidade de radiologista, nutricionista, dermatologista, cirurgião, olha, uma quantidade incrível de pessoas ligadas à área da saúde e uma grande quantidade de personal trainer e de proprietários também de educadores físicos. Então, é claro que a chamada física é um fato, ok? Posso dizer que todos esses que saíram da Aronik não vão lembrar muito dos treinos, mas... Exatamente. É a parte legal. Agora, o chamado que eu faria para qualquer tipo de público que se aproxima ao Aronik, que acaba escutando, como no nosso caso, um podcast ou YouTube, porque estamos presentes em várias plataformas, o que também eu mais sinto é necessidade. Aquelas reclamações, não tenho tempo, estou estressado, não estou no controle, estou desalinhado. Tipo, essas pessoas poderiam ter um potencial absurdo com pequenos hábitos mudados nas rotinas deles. Por que o Aronik é mais potente? Porque nós, para 5 dias, mostramos na prática isso. Sim.
Então, tu consegue, junto com outras pessoas, multiplicar o número de experiências, escutar também formas diferentes que nem o Aron Week está prevendo, mas que existem lá. Então, tu sai de lá, não depois de ter lido um livro ou escutado um cara que fala com certeza coisa, mas tu ter feito ao longo de 5 dias algumas coisas e não tem como fugir. Tu está em um apartamento individual, acorda às 5h30 da manhã, tu está super bem cuidado, porque não tem que fazer a tua cama, não tem que cozinhar, mas tu tem que participar. Tem que participar. Tu acaba participando de todas as atividades e começa a perceber que tem forma para reduzir o estresse, para qualificar mais o teu tempo, para determinar melhor o que fazer, o que não fazer, e também para redescobrir o que tu realmente é. Eu sempre falo esse negócio que para muitas pessoas fica um marco, não? Eu, durante o Aron Week, falo sempre, Andrea pai do Matteo não tem nada a ver com Andrea pai da Giorgia. Muitas vezes a gente fala família. O que é família? Família é filho, irmão, marido, pai de um menino, pai de uma menina. Ou seja, é uma quantidade de coisas que se tu não reflete que ser, por exemplo, mãe, não pode esquecer que tu é esposa, ou que o relacionamento com um filho não é um relacionamento com uma filha, e tu não pode esquecer que tu tem um irmão, ou que tu tem uma irmã, que tu tua mãe também, depois que tu monta a tua família, e tu não separa tempo de qualidade também. Tu viu já uma família inteira, se tu não organiza, se tu não escreve, ou se tu não coloca dentro de um hábito, tipo, minha mãe mora na Itália, se eu não coloco come hábito chamar minha mãe, eu determinei que no trajetto entre a minha casa e a academia, que dura 10 minutos, eu ligo para minha mãe. Normalmente 6 da manhã, lá é 10 da manhã, perfeito. Eu tenho dentro da minha rotina, eu converso com minha mãe todos os dias. 10 minutos, não é nada se tu pensa, mas 10 minutos por dia é muito mais de lembrar de uma ligação de meia hora que tu, depois de 5 minutos, já não tem mais muito o que falar. Então, isso que eu diria. Existe uma possibilidade de descobrir com pequenas mudanças a verdadeira essência de que nós mesmos estamos querendo ser. Sim. Então eu diria para essas pessoas que são um pouco perdidas e que estão percebendo isso, porque a maioria das pessoas que nem percebe, tipo, a maioria vive no automático e parece que automático é uma coisa que existe. Não, tem que fazer. Até se tu tenta de comentar, vira um negócio. Então, não é para essas pessoas, porque elas não vão nem parar mais de 1 segundo em um vídeo do Aron Week. Eles já são no próximo. Não presta atenção em nada. Então, isso seria para as pessoas que ainda têm a capacidade de prestar um pouco de atenção e de perceber que algo não está funcionando e que o caso de ir uma busca. Aron Week, como muitas outras coisas de qualidade que existem nesse setor, é uma dessas possibilidades de se redescobrir e trabalhar, nesse caso específico, corpo, mente e espírito. 1 minuto de silêncio. Tu é uma Aron Weeker perfeita. Tu encarnou, olha, perfeito. Não fala o quê? Eu vou falar o quê depois disso? Funciona. Eu vou respirar. Inclusive, vocês têm que aprender a respirar, gente. Eu aprendi a respirar na Aron Week, até então eu descobri que eu não respirava. Por isso, muitas doenças no corpo. Mas depois disso tudo, André, literalmente assim, você merece 1 minuto de silêncio, cara. Porque, gente, eu falei pra Bia que eu quero que ela faça. Ai, com prazer, Bia. Já cheguei em casa falando, Bia, você é a próxima. E eu quero que os meus filhos, na idade que estão, aprendam e adquiram esse conhecimento, que isso não tem preço. A gente não tem dinheiro que paga
Não tem. Não tem. Que legal, Ellen. Pela primeira vez na minha vida eu fiquei sem palavras num podcast. Inédito, Ellen sem palavras num podcast. Olha, Andréia, é uma honra. É uma honra, um prazer. E eu coloco aqui como um compromisso decretado para milhões de pessoas, que eu sei que é milhões que assistem nosso podcast, que eu vou servir o Aeroic. Sì, inclusive Eu quero servir. temos que falar desse teu cargo de embaixador. A embaixadora. Tu encarna, em pouco tempo, tu encarna Iron Week. Então, Ai, gente, com para mim. maior é um prazer. É aquele eu também. famoso o que é bom para mim e para quem mais. Isso. Porque o que depender de mim. Inclusive, eu estava conversando com uma amiga no Instagram que ela viu minhas postagens e. Cara, que massa, vi você fazendo lá. Olha para vocês verem, né, gente, que eu já começo a quebrar as crenças aqui, ó. Nossa, deve ser muito caro, né? Gente, caro é relativo. Porque o que a gente traz de lá não tem preço. Dinheiro nem. Eu poderia passar o resto da minha vida pagando. Eu pagaria feliz pro resto da minha vida. Quer recorrência? Até eu morrer? Pago feliz. Tem coisa que, sabe, não se precifica. Não... E eu falei pra ela, falei, cara, é relativo. Caro com relação ao quê? Porque o que eu trouxe de lá, gente, não tem condição de precificar um negócio desse. Não tem. Então, para mim, vai ser um prazer, uma honra poder levar o maior número de pessoas para essa experiência. E eu faço aqui esse convite para vocês viver o Aeroic. Mas podemos falar o valor ou não se fala? Pode, já falo. Gente, No, perché io, também, io acho che è un valore importante. Perché falo importante? Perché considerando o salário mínimo, considerando também o custo que da nossa vida normal aumenta, R$6.500, que é o valor hoje do Iron Week, para muitas pessoas é um valor significativo, ok? Tipo, antes de eu gastar R$6.500, eu tenho que pensar 2 ou 3 vezes. Então, eu não quero justificar que vale, porque outras pessoas estão fazendo isso, então... Mas, do meu ponto de vista como empreendedor que cria uma estrutura com todas as alimentações inclusas, com todas as bebidas inclusas, contratando professores de primeiro nível ao nível Brasil, ok? Só o kit que vocês recebem de camiseta, short, só aquele kit, não vou dizer que valia. gente, eu vou falar só uma coisa para vocês. Vou ensinar vocês a fazer uma matemática básica, porque eu aprendi há muitos anos atrás. Eu não sei se o Andréia sabe, mas eu já trabalhei com saúde e bem-estar. Foi o primeiro empreendimento que eu tive na minha vida, foi vender suplementação. Não sabia. E eu fui coach de bem-estar. E eu fui a coach doida que fazia um monte de evento, e enfim. E eu era aquela coach que matava para ressuscitar, sabe? Ótimo. Então, eu aprendi a fazer essa conta naquela época. Por quê? E o médico falou isso. Ou você vai gastar dinheiro, não vamos falar gastar, ou você vai investir na sua saúde, ou você vai investir na sua doença. Então, quando a gente fala de investir na saúde, investir na doença, e quando a gente fala de fazer conta na realidade brasileira, uma realidade salarial, uma realidade empreendedora, que é o nosso público, R$6.500 é significativo. Mas anota aí, quanto que você gasta com remédio? Quanto que você gasta com consulta? Quanto que você gasta para fazer um curso de uma coisa porque está tendo um desequilíbrio, uma deficiência? Se você começar a pôr na ponta do lápis tudo que você gasta para tentar consertar, talvez um desequilíbrio, eu falo por experiência, gente, eu falo como empreendedora, que não está no auge da carreira, quem me conhece sabe, o André também sabe, a gente, né, não estou no auge da minha carreira, mas eu faço conta. Então, assim, vale muito a pena o investimento no sentido de buscar esse processo de alinhamento. Para essa entrega, para a quantidade de entrega, também, nós somos 30 pessoas que cuidam de 20. O nosso ecotel fica exclusivo para o grupo de Iron Week.
levamos pessoas até a lagoa, caiaque, quando tem sandboard, ginásio de escalada. Ou seja, o evento não tem como custar meno che isso, esse tipo de imersão. Pela forma de pagamento em 10 ou 12 vezes com cartão de crédito e boleto, eu entendo a parte onde nós tentamos de democratizar quanto mais se possa o evento. Eu, a cada Iron Week, ok? E também o nosso pessoal de marketing, eu luto, entre aspas, sempre com esse pedido. Andrea, daqui a pouco tu vai cobrar 10 mil, 12 mil reais, 15 mil reais, vai ter público, porque é muito barato, porque tu entrega, esse negócio vale 15 mil reais. Mas eu não me importo de cobrar os 15 mil reais. Eu não quero elitizar o evento. Também porque eu entendo que um cara que pode gastar à vista 15 mil reais tem muita mais possibilidade querendo de encontrar autoconhecimento, de encontrar cultura, de encontrar estrutura. Tem uma parte da nossa popolação que tem mais, não dificuldade, ma meno chance se incontra o Iron Week e parcela 400, 500 reais por mês porque está investindo in uma trasformação, com um pouco de sacrifício si consegue. Sim. Perché non sto dicendo che non è un sacrificio, non sto dicendo che 500 reais è poco, ma è possibile. Tu corri atrás e consegui. Então, non si tratta di nesse nosso nível, com 20 pessoas, eu não estou juntando 200 pessoas. Sim. São 20. 20 significa qualidade, sabe? Atenção a todos eles. Não estamos conhecendo os nomes de todos os participantes. Por quê? Porque são 20, não são 200. Então, menos que isso, é muito difícil que se consiga, porque acaba não fechando uma conta e fica difícil reduzir o valor que tu pode até investir, come um conceito, vamos dizer, de filantropia. Mas... Mesmo porque queremos a Iron Week para sempre, né, gente? Exato. Então, se a gente quer para sempre, a conta tem que fechar. Então, conta comigo para fechar essa conta, que a Iron Week tem que continuar. Obrigado, Helena. Vocês estão entendendo, gente? Tem coisa que a conta não bate. Aqui a conta tem que bater para a gente conseguir manter. Porque você não vai nesse, vai no outro, mas para isso a conta tem que fechar. Mas é sobre isso, essa edição. Andrea, assim, muita gratidão por sua contribuição, pelos seus ensinamentos. Cada conversa eu percebo que é uma profundidade, é mais uma casca da cebola que solta. E isso não tem preço. Gratidão por contribuir aqui com o nosso público. Gente, eu sempre falo aqui, quem acompanha, se você é novato, chegou aqui agora, primeira coisa, né, não vai esquecer de se inscrever no canal. Já faz agora, vai que você sai esbaforido, esquece de se inscrever, fazer o principal, que é apoiar o nosso canal se inscrevendo. E para você que já está aqui, já conhece, a gente sempre fala que a nossa história é escola para alguém. Eu sempre acreditei que eu posso aprender com a história do coleguinha. Eu sempre entendi que se eu sou testemunho ou se eu desperto que a pessoa seja testemunho na minha vida, a gente sempre vai projetar, a gente sempre vai ser espelho, a gente sempre vai perceber através da história do outro um conhecimento de profundidade. Eu sempre acreditei nisso. E hoje você ajudou a contribuir com o propósito do Alquimia Videocast. Obrigado. Quer trazer um pouquinho da sua história, da sua experiência, da sua vivência, para a gente poder levar esse conhecimento para a sua vida. Então, assim, gente, quer mais? Aí, assina embaixo, o link está embaixo, é só chamar e vamos para a Iron Week. A gente se vê na próxima edição da Iron Week. E gratidão. Eu que agradeço. Vocês vão me desculpar, né? Mas eu vou ficar nos bastidores com o meu convidado. Enquanto vocês se inscrevem, faz o print, solta nos stories, marca a gente, vai lá stalkear as redes sociais da Iron Week e do Andrea para vocês conhecerem um pouquinho mais dele. Beijo no coração de vocês e até a próxima edição. Tchau.